Uma viúva pobre recebe um pagamento humilhante da mulher mais rica do povoado. Uma caminhonete velha, abandonada e coberta de lama. Mas quando ela começa a limpar aquele veículo, ela encontra algo impossível de ignorar e um segredo enterrado que conecta o seu falecido marido com a patroa milionária de uma forma que ela nunca imaginou. O que parecia ser apenas lixo está prestes a mudar a vida dela para sempre. Por favor, conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está nos ouvindo. Já clica no botão do like, se inscreve no canal e vamos para a nossa história. No pequeno povoado de São Miguel das Flores, onde o sol do sertão queima a terra seca e as ruas de poeira levantam memórias do passado, vive Rosa Maria da Silva, uma viúva de 38 anos que conheceu a dor mais profunda que pode existir. Criar 3 filhos sozinha depois de perder o grande amor da sua vida. Rosa Maria caminha sob o sol ardente do meio-dia, com seu vestido de chita desbotado e suas sandálias gastas, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha. Ao lado dela caminham os seus 3 filhos. O Miguel, de 12 anos, com os olhos grandes e escuros, iguais aos do pai. A Luana, de 9 anos, que leva o cabelo preso em 2 trancinhas despenteadas. E o pequeno Toninho, de apenas 6 anos, que se agarra na mão da mãe com os dedinhos sujos de terra. Eles acabaram de percorrer 5 quilômetros vindo lá da Fazenda Medeiros, a maior da região onde a Rosa Maria trabalha, limpando as baias dos cavalos e lavando a roupa pesada da família. 3 vezes por semana, ela faz esse percurso cansativo, ganhando apenas uma diária miserável. O dinheiro contado para comprar o feijão à farinha e, se tiver sorte, um pouco de frango para o almoço de domingo. A casa onde eles vivem é mais um refúgio do que um lar. 4 paredes de tijolo sem reboco, um telhado de telha de amianto que estala quando esquenta e um piso de terra batida que a Rosa Maria varre toda manhã, embora a poeira sempre volte. Mas é tudo deles. É a única coisa que restou depois que o seu marido, o José Carlos, morreu há 3 anos, naquele acidente terrível na estrada para a capital. Naquela tarde, quando a Rosa Maria está preparando um suco ralo, com o último punhado de açúcar que restava no pote, ela escuta o motor potente de um carro novo se aproximando. Ela espia pela janela sem vidro, coberta apenas por uma cortina velha, e sente o coração acelerar. É a caminhonete branca e reluzente da senhora Medeiros. A dona Cristina Medeiros desce do veículo com seus óculos escuros de marca, sua blusa de seda impecável e um perfume caro que chega no ambiente antes mesmo dela. Ela tem 52 anos, mas aparenta bem menos com o cabelo tingido de castanho claro e as unhas perfeitamente feitas. Ela é a mulher mais rica de toda a região, dona da fazenda, dona de uma frota de ônibus escolares que transportam as crianças, dona de vários terrenos no povoado e a benfeitora oficial da igreja local. Ela cumprimentou a Rosa Maria com um sorriso que parecia ensaiado e que não chegava aos seus olhos. A Rosa saiu para o quintal, limpando as mãos no avental sujo, e respondeu ao cumprimento perguntando se tinha acontecido alguma coisa, pois aquela visita era uma surpresa. A dona Cristina olhou ao redor, observando a pobreza evidente daquele lugar. A roupa secando num arame farpado entre 2 árvores, as galinhas ciscando no terreiro, o balde de plástico rachado, onde as crianças tomavam banho. Ela disse com um tom de voz suave que sabia que as coisas estavam difíceis para a viúva e para as crianças e que por isso queria ajudar. A Rosa Maria sentiu um nó na garganta. A esperança é perigosa quando se vive com tão pouco. Ela começou a agradecer, lembrando que trabalhava duro, mas a patroa a interrompeu com um gesto rápido da mão. A dona Cristina explicou que tinha trazido algo especial para ela. A mulher rica fez um sinal em direção à estrada. Atrás da sua caminhonete de luxo vinha vindo outra caminhonete, mas esta era completamente diferente. Era uma Chevrolet antiga,
modelo D20, provavelmente do meio dos anos 90, com a pintura azul queimada pelo sol e pela chuva. Estava coberta de barro seco, com mato crescendo por baixo do chassi, os pneus meio murchos, e o para-brisa coberto de uma camada grossa de poeira e teias de aranha. Parecia um veículo que tinha passado anos abandonado em algum pasto esquecido no meio do mato. Um peão da fazenda dirigia o veículo com dificuldade, fazendo o motor engasgar com ruídos estranhos, que pareciam gemidos mecânicos. Os 3 filhos da Rosa saíram correndo de dentro de casa com os olhos arregalados. O pequeno Toninho gritou apontando para o carro, mas o Miguel, o mais velho, franziu a testa ao ver o estado daquela lata velha e comentou baixinho que aquilo estava caindo aos pedaços. A Rosa Maria não sabia o que dizer. Ela olhou para a caminhonete destruída e depois para a dona Cristina tentando entender o que estava acontecendo. Ela confessou gaguejando que estava sem palavras. A dona Cristina ajeitou os óculos e falou com uma voz que tentava soar generosa, mas que no fundo soava fria e distante. Ela explicou que sabia que não era grande coisa. Disse que encontraram aquele veículo num dos terrenos dos fundos da fazenda abandonado há anos. Mas pensou que talvez a Rosa e as crianças pudessem dar algum uso para aquilo. Disse que era melhor que nada e sugeriu que poderiam tentar consertar ou vender as peças no ferro velho ou fazer o que quisessem. A Rosa Maria sentiu a humilhação queimar suas bochechas. Depois de 3 anos trabalhando pesado naquela fazenda, limpando sujeira, lavando, carregando peso, suando baixo, o sol do sertão, era isso que ela recebia. Uma caminhonete que parecia ter saído de um lixão. Mas ela tinha 3 filhos olhando para ela, 3 bocas para alimentar, 3 pares de sapatos para comprar. Com a voz embargada, ela agradeceu dizendo que qualquer ajuda era bem-vinda. A dona Cristina sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso, algo que a Rosa não conseguia decifrar. Parecia desconforto, culpa, ou simplesmente pressa para ir embora daquele lugar pobre. A patroa avisou que os papéis estavam no porta-luvas se é que os ratos não tinham comido e que o peão deixaria as chaves. Despediu-se rapidamente, mandou um beijo para as crianças de longe, subiu na sua caminhonete de luxo e foi embora levantando uma nuvem de poeira, deixando para trás aquele veículo destroçado como se fosse um lixo que ela finalmente tinha descartado. O Miguel caminhou ao redor da caminhonete tocando a lataria enferrujada e reclamou com a mãe dizendo que aquilo era pura sucata. A Luana subiu no capô e espiou pelo vidro sujo, dizendo que pelo menos era a sucata deles agora. O Toninho chutou o pneu murcho garantindo que o carro ia andar. A Rosa Maria se aproximou lentamente. O veículo era um desastre. A pintura azul estava descascando, havia ferrugem nas portas. As janelas traseiras tinham teias de aranha por dentro, e do motor saía um cheiro forte de mofo e abandono. Mas quando ela colocou a mão sobre o metal quente pelo sol, ela sentiu algo estranho. Foi como um calafrio, um arrepio na espinha, como se aquele pedaço de ferro velho conhecesse o nome dela. Ela respondeu ao filho dizendo que não sabia se tinha conserto, mas que iriam tentar limpar. Se conseguissem melhorar a aparência, talvez pudessem vender para o ferro velho e comprar comida para o mês inteiro. O Miguel, sempre o mais responsável, concordou com a cabeça e se ofereceu para buscar baldes de água. A Luana pulou do capô dizendo que limparia as janelas, e o Toninho levantou os bracinhos querendo ajudar também. E assim, enquanto o sol começava a baixar, tingindo o céu do sertão de laranja e roxo, a família da Rosa começou a limpar aquela caminhonete velha e esquecida. Eles não sabiam ainda que dentro daquele metal oxidado e daqueles bancos rasgados estava escondida uma verdade que mudaria a vida deles para sempre. A Rosa Maria passou a mão pelo volante coberto de pó e sussurrou para o veículo perguntando quem ele era e de onde tinha vindo. O vento soprou entre os galhos secos das árvores, levando as palavras dela, como se a caminhonete tivesse ouvidos para escutar e segredos urgentes para contar.
Que mistérios essa caminhonete abandonada esconde? Por que a dona Cristina parecia tão incomodada ao entregar esse presente de grego? E o que a Rosa Maria vai encontrar quando começar a limpar o interior do veículo? Não perca a parte 2 de A Viúva e a Caminhonete Esquecida. Já se passaram 2 dias desde que aquela caminhonete velha chegou ao quintal da Rosa Maria. 2 dias de trabalho duro debaixo daquele sol implacável de São Miguel das Flores. O Miguel coitado já trouxe baldes e mais baldes de água da cisterna comunitária, carregando o peso com aqueles braços finos de menino que mal começaram a pegar força. A Luana esfregou os vidros com trapos velhos e vinagre até que as mãozinhas dela ficaram vermelhas e enrugadas. E o pequeno Toninho, com todo o esforço do mundo, varreu o interior com uma vassoura de palha que era quase maior que ele, tirando folhas secas, terra vermelha e até um ninho velho de camundongo. A Rosa Maria não para um segundo. Ela trabalha sem descanso, arrancando o burro mato que cresceu embaixo do chassi, puxando as ervas daninhas que se enrolaram nos eixos, como se a própria terra quisesse engolir aquele veículo e não deixar ele sair dali nunca mais. Cada vez que ela passa o pano molhado pela lataria, aparece um pouco mais daquele azul original que estava escondido embaixo de tanta sujeira. E cada vez que ela limpa um canto, ela encontra mais provas de que essa caminhonete teve vida um dia. Teve dono. Teve história. Enquanto isso, lá na Fazenda Medeiros, a dona Cristina não consegue pregar o olho. Ela acorda no meio da noite e fica andando pelos corredores daquela casona enorme. É uma mansão de 2 andares com jardim bem cuidado, piso de cerâmica importada e lustres que brilham até no escuro. Ela tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas agora sente um aperto no peito que não deixa ela respirar em paz. Ela vai até a cozinha espaçosa iluminada pela luz da lua e prepara um chá de camomila. As mãos dela tremem um pouco enquanto ela segura a xícara de porcelana fina. Ela não consegue tirar da cabeça a imagem daquela caminhonete e o rosto da Rosa Maria quando recebeu o presente. O jeito como as crianças correram com aquela mistura triste de esperança e decepção. De manhãzinha, a dona Cristina pega sua caminhonete branca e dirige pelas ruas de paralelepípedo do povoado. Ela acena para o dono da padaria, que devolve o cumprimento com um sorriso largo. Ela para na frente da farmácia, onde a senhora que varre a calçada a enche de elogios, agradecendo porque, graças à ajuda dela, o neto conseguiu terminar os estudos. A dona Cristina responde com educação, dizendo que as crianças são o futuro, mas continua seu caminho até a praça principal. Lá estão estacionados os 3 ônibus escolares da frota dela. São modernos, pintados de amarelo vivo, com faixas laranjas e têm bancos confortáveis. Toda manhã, eles buscam mais de 100 crianças nas comunidades rurais, nos sítios mais afastados, e trazem para a escola da cidade tudo de graça. É um serviço que ela paga do próprio bolso. Os pais das crianças cumprimentam ela com muito respeito, quase como se ela fosse uma santa. Para aquela gente simples, a dona Cristina Medeiros é uma bênção. Foi ela quem reformou o postinho de saúde quando a prefeitura não tinha verba. É ela quem dá uniforme escolar todo ano. É ela quem paga cirurgia para quem não tem condições. No Natal, ela faz a maior festa da região, com comida farta e brinquedo para todo mundo. Até o prefeito se aproxima tirando o chapéu em sinal de respeito e agradece pelos livros novos que ela doou para a biblioteca. A dona Cristina sorriu dizendo que a educação é a única saída, mas a cabeça dela estava longe dali. O pensamento dela estava preso naquela caminhonete velha, coberta de barro, abandonada num terreno baldio por mais de 15 anos. Lá na casa da Rosa Maria, o sol do meio-dia castiga sem piedade. As crianças descansam na sombra de um pé de umbuzeiro, dividindo um copo de refresco ralo. A Rosa entrou na cabine da caminhonete pela primeira vez. O cheiro de mofo é tão forte que embrulha o estômago, mas ela não desiste.
Os bancos estão rasgados com a espuma saindo para fora, parecendo as entranhas de um bicho ferido. O volante está tão encardido que não dá para saber a cor original. A marcha está dura, emperrada pela ferrugem, mas o que mais chama a atenção dela é a quantidade de coisas que ficaram lá dentro. Parece que alguém usava aquele carro não só para andar, mas para viver, para trabalhar. No chão ela encontra latas velhas de refrigerante e garrafas de plástico que o sol desmanchou, papéis de bala que os ratos roeram. Mas também encontra coisas que parecem mais pessoais. Um caderno com as folhas tão molhadas e grudadas que viraram um bloco só. Um terço de madeira com as contas comidas pelo tempo. Um boné velho desbotado com o símbolo de um time de futebol. A Rosa Maria pega aquele boné com cuidado e aproxima do rosto. Cheira a terra a tempo guardado a esquecimento. Alguma coisa dentro dela se agita. Uma lembrança que ela não consegue alcançar. Um sentimento que ela não sabe dar nome. O Miguel espia pela janela perguntando se a mãe achou alguma coisa. Ela responde suspirando que é só lixo. Lixo velho. Mas não é verdade. Cada objeto que ela encontra conta uma história. A história de alguém que dirigia aquela caminhonete todo santo dia. Alguém que tomava café cedo porque ela achou uma garrafa térmica velha no banco do passageiro. Alguém que gostava de música porque tem fitas cassete espalhadas por todo lado. Modão de viola, Tião Carreiro, Zezé de Camargo, sertanejo raiz. Alguém que pegava no pesado porque a parte de trás da cabine tem umas ferramentas enferrujadas, uns pedaços de tábua podre e latas de tinta seca. Enquanto a Rosa limpa a vida na cidade, segue com aquela normalidade mentirosa. A dona Cristina visita o asilo que ela construiu, onde os velhinhos sem família são bem tratados. Ela leva mantimentos, remédio, conversa com eles. Um senhorzinho cego segura a mão dela e diz chorando que ela é um anjo na terra. Ela sorri e aperta a mão dele com carinho de verdade porque ela não é falsa nisso. Ela realmente se importa. Ela quer ajudar. Mas existe uma parte do passado dela que ninguém conhece. Uma sombra que persegue ela nas noites em claro, quando as lembranças invadem a cabeça feito assombração. Há 30 anos a Cristina Medeiros não era a Dona Cristina. Ela era só a Cris, uma menina de 22 anos que morava num barraco de madeira na periferia, com um pai que bebia demais e uma mãe que lavava roupa para fora para não morrer de fome. Ela não tinha sapato que servisse direito. A roupa era doada remendada. Comia mal e sonhava em fugir daquela miséria que esmagava a vida dela. Depois ela conheceu o Rodrigo Medeiros, filho do fazendeiro mais rico da região. Ele era 15 anos mais velho, viúvo, e precisava de alguém para criar os 2 filhos pequenos. A Cristina aceitou na hora. Não foi por amor, foi para sobreviver. E quando o Rodrigo morreu 10 anos depois de um infarto fulminante, ela herdou tudo. Com o dinheiro e as terras na mão, a Cristina fez o que ninguém esperava, começou a ajudar os outros. Ela lembrava da dor da fome, lembrava da vergonha de não ter caderno para a escola, lembrava do frio nas noites sem cobertor, e decidiu que nenhuma criança de São Miguel passaria pelo que ela passou. Mas tem um pedaço dessa história que ela nunca contou para a viva alma, um momento que marcou a vida dela para sempre, e que tem tudo a ver com aquela caminhonete azul que a Rosa Maria está limpando agora. Há exatamente 18 anos, quando a Cristina estava começando esse trabalho social, ela estava desesperada. Precisava de um veículo para buscar as crianças na roça e levar para a escola. Ela ainda não tinha dinheiro sobrando para comprar um ônibus. Mal tinha para comer e manter a fazenda rodando. Ela estava sentada na calçada da praça, chorando de raiva e frustração, porque 10 crianças tinham perdido aula por falta de transporte. Foi aí que ele chegou. Um homem de uns 35 anos, dirigindo sua caminhonete azul com um sorriso bondoso no rosto. Ele desceu do carro e foi falar com ela. Perguntou por que ela estava chorando, se podia ajudar. A Cristina desabafou. Contou o problema, disse que precisava levar as crianças para estudar, mas não tinha como.
O homem escutou em silêncio. Depois ele fez uma coisa que ela jamais esqueceu. Ele tirou a chave da caminhonete do bolso e colocou na mão dela. Disse para ela ficar com o carro. A Cristina não acreditou. Ela tentou recusar. Perguntou como ele ia trabalhar sem o veículo. O homem só sorriu, apontou para o céu e disse que Deus daria um jeito. Disse que as crianças precisavam mais do que ele. E falou que tinha um pressentimento de que ela faria grandes coisas e que aquela caminhonete era só o começo. Naquele dia, ela levou as 10 crianças para a escola naquela caminhonete azul. E no dia seguinte, levou mais 15. Durante 3 anos, aquele carro foi a ferramenta dela para ajudar o povo até que ela conseguiu comprar o primeiro ônibus. Mas quando ela tentou procurar o homem para agradecer para devolver o carro ou pagar alguma coisa, ela nunca mais achou ele. Ninguém na cidade sabia quem era. Parecia que ele tinha surgido do nada só para aquele momento e sumido no ar. O tempo passou, a caminhonete ficou velha, o motor pifou e a Cristina, já rica, encostou o veículo num terreno da fazenda, pensando em reformar um dia como lembrança. Mas os anos correram, o mato cresceu e o carro virou um fantasma enferrujado que ela preferia não ver, porque lembrava de uma dívida que ela nunca pagou. Até agora, até ver a Rosa Maria limpando as baias com aquela dignidade silenciosa que lembrou a própria Cristina 30 anos atrás, e ela pensou que talvez aquela caminhonete pudesse voltar a ajudar alguém. Mas o que a dona Cristina não sabe é que dentro daquela lata velha tem documentos, tem fotos, tem um nome. E quando a Rosa Maria descobrir esse nome, o passado vai colidir com o presente de um jeito que nenhuma das duas imagina. Porque o homem que deu a caminhonete para a Cristina há 18 anos não era um desconhecido. Não era um anjo do céu. Era um homem de carne e osso, com família com nome e com uma vida que acabou cedo demais numa estrada perigosa. E a Rosa Maria está prestes a descobrir quem era esse homem. É o terceiro dia de limpeza e o calor está insuportável. O termômetro marca 42 graus na sombra e o sol do sertão transforma a lataria da caminhonete numa chapa quente capaz de queimar a pele só de encostar. A Rosa Maria amarrou um pano velho na cabeça para se proteger, mas o suor escorre pela testa, arde nos olhos e encharca as costas do vestido. O Miguel conseguiu uma mangueira emprestada com o vizinho, o seu Abílio, e eles estão jogando água dentro da cabine tentando amolecer a terra vermelha que ficou incrustada ali por anos. A água sai barrenta, cor de café, arrastando décadas de poeira acumulada. A Luana cantarola uma música que aprendeu na escola enquanto esfrega os bancos com uma escova dura. E o pequeno Toninho brinca com um carrinho de plástico que achou no meio da sujeira, imaginando que é um piloto de corrida. A Rosa Maria se concentrou na parte da frente. Ela já limpou o painel, tirou as teias de aranha do espelho retrovisor, esfregou o volante até as mãos ficarem calejadas. E agora ela está agachada, metendo a mão embaixo do banco do motorista, onde a sombra é mais escura e o esquecimento é mais profundo. Os dedos dela tocam em algo metálico. É frio apesar do calor lá fora. É pesado e está preso. Ela chama o filho mais velho pedindo ajuda. O Miguel se aproxima, secando as mãos na bermuda jeans remendada. Ele se agacha ao lado da mãe e enfia o braço no mesmo espaço apertado. Ele diz que é uma caixa, mas que está colada com a ferrugem. Eles fazem força juntos, puxando e empurrando, até que a caixa se solta com um barulho rasposo, parecendo ossos velhos estalando. É uma caixa de metal retangular do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente coberta por uma camada grossa de ferrugem avermelhada. O óxido é tão denso que parece uma cola soldando a tampa no corpo da caixa. Tem um cadeado pequeno, mas está tão podre que se desmancha quando o Miguel encosta o dedo. A Rosa Maria passa um pano molhado na tampa e aparecem letras gravadas no metal quase apagadas pelo tempo. Lembranças importantes. Não abrir sem permissão de
JC, JC. Duas letras que ainda não significam nada. Um mistério. A Luana vem correndo com as trancinhas balançando e as bochechas vermelhas de sol. Ela pergunta se é um tesouro. O Toninho arregala os olhos perguntando se tem ouro dentro. O Miguel, sempre com os pés no chão, examina a caixa e diz que não deve ser ouro, mas que deve ser algo importante para alguém ter escondido desse jeito. A Rosa Maria sente o coração bater mais rápido. Tem alguma coisa naquela caixa que deixa ela inquieta. Não é medo, é um pressentimento. É como quando o tempo fecha de repente no sertão e a gente sabe que vem tempestade brava por aí. Eles tentam abrir a caixa, mas a ferrugem mantém tudo lacrado como se fosse um cofre. A tampa não mexe nem 1 milímetro. O Miguel traz uma chave de fenda velha e tenta forçar os cantos. A Rosa joga um pouco de óleo de cozinha nas bordas esperando soltar o metal. A Luana até conversa com a caixa pedindo para ela abrir. Mas a caixa resiste, guardando segredos que ainda não estão prontos para serem revelados. Enquanto o óleo age na caixa, a Rosa volta a limpar o resto do veículo e encontra mais pistas daquele passado oculto. No porta-luvas, no meio de papéis que a umidade desfez, ela acha embalagens de bala com validade de 15 anos atrás. Uma fotografia tão desbotada que mal dá para ver os vultos. Parece uma família na frente de uma casa, mas os rostos sumiram com o tempo. Ela encontra também uma passagem de ônibus de Belo Horizonte para São Miguel das Flores com a data de maio de 2007. 2007, o ano em que ela e o José Carlos se casaram, o ano em que eles estavam construindo a vida juntos, cheios de planos e sonhos. Debaixo do banco do passageiro aparecem mais coisas: uma lanterna quebrada, uma garrafa térmica amassada, um canivete suíço enferrujado com as iniciais JC riscadas no cabo. De novo essas iniciais. A Rosa Maria senta no banco do motorista respirando aquele cheiro de mofo. Ela fecha os olhos e tenta imaginar quem era o dono daquela caminhonete D20. Seria um homem jovem. Tinha família? Por que largou o carro com tudo dentro? Será que morreu e ninguém veio buscar as coisas? O Miguel tira ela dos pensamentos com a voz trêmula. Ele está de pé na carroceria da caminhonete, segurando um papel amarelado dobrado muitas vezes, protegido dentro de um saquinho plástico que ressecou tanto que parece vidro quebradiço. Com muito cuidado, o Miguel rasga o plástico e desdobra o papel. É um documento oficial, um recibo antigo. As letras estão fracas, algumas palavras sumiram, mas dá para ler o suficiente para entender. O documento dizia: por meio desta carta, eu, José Carlos da Sesse, o resto do sobrenome estava borrado por uma mancha de água. Dou por livre e espontânea vontade o meu veículo Chevrolet D20, modelo 95, para o serviço de transporte escolar gratuito da comunidade de São Miguel. Esta doação é feita sem esperar nada em troca, apenas para ajudar as crianças que não têm como ir para a escola. Que Deus abençoe. Assinatura ilegível. Data 14 de março de 2007. A Rosa Maria lê o documento uma vez. Lê duas vezes. Na terceira, as palavras começam a embaralhar porque as lágrimas enchem os olhos dela. José Carlos da S. Não pode ser. Não tem cabimento. O marido dela se chamava José Carlos da Silva. E em março de 2007, ele tinha dito para ela, jurado de pés juntos, que tinha vendido a caminhonete azul dele porque precisavam do dinheiro para dar entrada na casa própria. Ela nunca duvidou da palavra dele. Nunca perguntou mais nada. Confiava nele de olhos fechados. Mas aquele papel diz outra coisa. Diz que ele não vendeu. Diz que ele deu. Ele doou a caminhonete para ajudar crianças pobres que não conseguiam chegar na escola. A Rosa Maria leva a mão na boca para segurar o choro. O Miguel olha para ela assustado. Ele pergunta se ela está bem. Ela aponta para as iniciais no papel. JC. José Carlos. JC. As iniciais do pai dele. O silêncio que cai sobre aquele quintal é pesado feito chumbo.
O Miguel deixa o papel cair e dá um passo para trás como se tivesse levado um choque. A Luana se aproxima da mãe e segura a mão dela, perguntando baixinho se aquela caminhonete era do papai. A Rosa não consegue responder. A voz travou na garganta. Ela só consegue abraçar os filhos enquanto as lágrimas correm pelo rosto e caem no banco rasgado daquela caminhonete velha. Aquele monte de ferro velho que ela pensou que era lixo ou humilhação, na verdade, é um pedaço da história do marido dela. Um pedaço que ela desconhecia completamente. O Toninho, sem entender direito o tamanho daquela descoberta, sobe no banco e abraça o pescoço da mãe. Ele pede para ela não chorar e diz que eles vão consertar o carro do papai e que vai ficar bonito. Naquele momento, enquanto o sol começa a se pôr pintando o céu do sertão com cores impossíveis, a Rosa Maria entende que aquela caminhonete não veio parar na vida dela por acaso. A dona Cristina não deu aquele carro à toa. Tem uma história aí. Uma história que amarra o marido morto dela com a mulher mais rica da cidade. Uma história que ainda está trancada naquela caixa enferrujada que se recusa a abrir. Naquela noite, quando as crianças finalmente pegam no sono, exaustas deitadas nos colchonetes no chão de terra, a Rosa Maria sai descalça para o quintal. A lua cheia ilumina a caminhonete D20 como se fosse um altar sagrado. Ela caminha devagar e coloca as duas mãos sobre o capô frio. Ela sussurra para o vento perguntando para o José Carlos o que foi que ele fez. Que segredo foi esse que ele guardou? Por que ele nunca contou que tinha dado a caminhonete de presente? O vento balança as folhas do umbuzeiro e a Rosa jura que pode ouvir a voz do marido. Aquela voz grossa e carinhosa que faz tanta falta, dizendo para ela ter calma, que logo ela vai entender tudo. Amanhã, ela vai tentar abrir a caixa de novo. Amanhã, ela vai até a fazenda procurar a dona Cristina e vai exigir respostas, porque essa caminhonete deixou de ser uma esmola vergonhosa. Essa caminhonete agora é uma ponte entre o passado e o presente, entre o homem que ela amou com toda a alma e o mistério que ele deixou para trás. E a Rosa Maria da Silva, a viúva pobre que sobreviveu a 3 anos de dor e necessidade, está pronta para descobrir a verdade custe o que custar. A Rosa Maria não consegue pregar o olho a noite inteira. Ela vira de um lado para o outro no colchonete, ouvindo a respiração tranquila dos filhos, mas a cabeça dela está um turbilhão de perguntas sem resposta. Toda vez que ela fecha os olhos, ela vê aquele papel amarelado com as iniciais do marido. Toda vez que tenta descansar, escuta a própria voz perguntando a mesma coisa repetidamente. Por que a dona Cristina deu justamente aquela caminhonete para ela? Não pode ser coincidência. Na fazenda Medeiros tem trator velho, tem ferramenta sobrando, tem móveis encostados. Se a patroa quisesse dar uma esmola por pena ou caridade, podia ter dado dinheiro, podia ter dado cesta básica, roupa usada. Mas não. Ela deu especificamente aquela D20 azul que estava jogada no mato sabe-se lá há quantos anos. Quando o primeiro raio de sol entra pela janela sem vidro, a Rosa Maria já está de pé. Ela veste o vestido menos surrado que tem aquele que ela guarda para ir na missa e prende o cabelo num coque firme. Ela se olha no pedaço de espelho quebrado na parede e vê uma mulher de 38 anos que parece ter 50. As rugas em volta dos olhos contam histórias de noites mal dormidas. Mas hoje o olhar dela tem algo diferente. Tem determinação. Ela deixa um bilhete para as crianças avisando para comerem o pão dormido que está na mesa e proibindo terminantemente que cheguem perto da caminhonete até ela voltar. O caminho até a fazenda Medeiros nunca pareceu tão longo. Cada passo levanta a poeira vermelha do sertão que gruda nas sandálias. O sol da manhã já começa a esquentar e o ar cheira a terra seca e flor de primavera que cresce selvagem na beira da estrada. Passa o seu Fidélio na bicicleta velha dele, equilibrando os latões de leite. Ele dá bom dia e pergunta se ela está indo para a casa da patroa. A Rosa confirma seca. O velho sorri
e diz que Deus abençoe porque aquela mulher é uma santa e que sem ela, aquele povoado estaria perdido. A Rosa Maria concorda com a cabeça, mas não diz mais nada. Na mente dela, outras palavras estão ecoando, as palavras daquele documento achado na ferrugem. Essa doação é feita sem esperar nada em troca, com o único propósito de ajudar as crianças. O José Carlos ajudou as crianças. O José Carlos doou o carro para alguém fazer transporte escolar. E quem é a pessoa que hoje tem uma frota de ônibus amarelos e transporta as crianças de graça por todo o município? A dona Cristina Medeiros. As peças começam a se encaixar como um quebra-cabeça terrível e bonito ao mesmo tempo. Quando a Rosa chega no portão de ferro da fazenda, tudo está impecável. O gramado é verde brilhante graças à irrigação que custa uma fortuna. A fonte de pedra jorra água cristalina no centro do pátio. A Maria do Carmo, a empregada mais antiga da casa, está regando as plantas na varanda. Ela estranha ver a Rosa ali, já que não era dia de faxina. A Rosa explica que não foi trabalhar, mas que precisa falar com a dona Cristina e que é urgente. A Maria do Carmo percebe a gravidade na voz da diarista, enxuga as mãos no avental e pede para ela esperar na sombra da mangueira. Lá em cima, no escritório refrigerado da Casa Grande, a dona Cristina está revisando as contas da frota de ônibus. Quando a empregada avisa que a Rosa Maria está lá embaixo e quer falar com ela, a milionária sente o ar faltar. Ela sabia que esse momento chegaria. Desde que entregou a chave daquele carro velho, ela sabia que o passado viria bater na porta. Ela manda a Rosa subir. A viúva sobe as escadas de mármore com passos lentos, observando o luxo que a cerca. Quadros caros, tapetes macios, móveis de madeira de lei. É outro mundo. Um mundo ao qual ela não pertence. O escritório da dona Cristina é elegante. Estantes cheias de livros, uma poltrona de couro e uma vista privilegiada das terras. Atrás da mesa, a patroa tenta parecer calma, mas as mãos dela tremem levemente sobre os papéis. Ela convida a Rosa para sentar. O silêncio entre as duas é denso, pesado. A Rosa Maria, com as costas retas e as mãos calejadas sobre o colo, vai direto ao ponto. Ela diz com firmeza que precisa saber a verdade. Pergunta, olhando nos olhos da patroa, por que ela deu aquela caminhonete. A Cristina tenta desconversar. Diz que acharam o carro abandonado, que pensou que seria útil, que podiam vender as peças. Mas a Rosa Maria a interrompe com uma coragem que surpreende até ela mesma. Ela diz que aquilo é mentira. Diz que a senhora tem muito dinheiro e que, se quisesse ajudar, teria dado qualquer outra coisa. Mas deu aquele carro específico. A dona Cristina levanta e vai até a janela, dando as costas para a Rosa. O suor frio começa a descer pelas costas dela, apesar do ar-condicionado. A Rosa Maria também se levanta. A voz dela treme, não de medo, mas de emoção contida. Ela conta que encontrou coisas dentro do carro. Documentos velhos, papéis com iniciais. JC, José Carlos, o marido dela. O silêncio na sala é absoluto. A Rosa continua dizendo que achou um recibo de doação, um documento que prova que alguém chamado José Carlos deu aquela caminhonete azul de presente em março de 2007 para o transporte escolar, e confronta a patroa, lembrando que é ela quem comanda o transporte escolar da cidade hoje, que foi ela quem começou tudo isso. Com os olhos cheios de lágrimas, a Rosa exige a verdade. Pergunta se foi o marido dela quem deu aquele carro para a mulher mais rica da região. A dona Cristina respira fundo, enxuga uma lágrima teimosa e se vira. Ela assente com a cabeça num movimento quase imperceptível e sussurra a confirmação. Sim, foi o marido da Rosa quem deu. A Rosa Maria sente as pernas falharem e precisa se apoiar na cadeira. Ouvir aquilo em voz alta é um choque. O marido dela, o homem simples que morreu há 3 anos, teve um encontro com essa mulher poderosa, um encontro que ela nunca soube. Ela pergunta quando isso aconteceu.
A dona Cristina volta para perto da mesa, mas não senta. Ela se apoia na madeira polida como se fosse a única coisa que a mantém de pé. Ela conta que foi há 18 anos na praça da cidade. A Rosa retruca com um tom amargo, dizendo que naquela época a Cristina já era rica, já era a dona da fazenda. Que dificuldade ela poderia ter? A Cristina nega com a cabeça. Explica que tinha as terras sim, mas que tinha acabado de herdar tudo do falecido marido, inclusive as dívidas. E que ela estava tentando salvar a fazenda e ajudar o povo tudo ao mesmo tempo. Ela confessa algo que pouca gente sabe. Diz que não nasceu em berço de ouro. Revela que nasceu num barraco de madeira, filha de pai alcoólatra e mãe lavadeira. Que passou fome, que andou descalça e que casou com o fazendeiro rico para escapar da miséria e não por amor. A Rosa Maria senta devagar processando aquela informação. A benfeitora da cidade, a mulher intocável, veio da mesma lama que ela. A Cristina continua com a voz embargada. Diz que quando herdou a fazenda prometeu que usaria o dinheiro para que nenhuma criança passasse o que ela passou. Mas o dinheiro estava curto. Ela não tinha como comprar um ônibus escolar. E havia 10 crianças num sítio distante que estavam perdendo o ano letivo porque não tinham como chegar na escola. Ela conta que estava sentada na calçada da praça, chorando de desespero, sentindo-se uma fracassada. Foi quando ele chegou. Um homem numa caminhonete azul velha, mas bem cuidada. Ele parou, desceu e perguntou por que ela chorava. A Cristina conta que desabafou com aquele desconhecido e que ele em silêncio tirou as chaves do bolso e colocou na mão dela. Disse para ela ficar com o carro. A Rosa Maria tapa a boca com as mãos para segurar o choro. Isso soa exatamente como o José Carlos, o homem que tirava a camisa do corpo para dar a quem precisava. A Cristina diz que tentou recusar, mas ele insistiu. Disse que Deus proveria e que as crianças precisavam mais. Ele foi embora a pé pela estrada sem pedir nada, nem o nome dela perguntou. A milionária caminha até uma estante, pega um porta-retrato antigo e entrega para a Rosa. É uma foto velha de uma caminhonete azul lotada de crianças, sorrindo todas de uniforme. Ela diz que aquela foto foi do primeiro dia, que graças àquele carro ela começou o transporte escolar. Graças àquele carro, ela provou que o projeto funcionava e conseguiu verba. Graças à bondade do José Carlos, ela construiu o império que tem hoje. A Rosa olha a foto e as lágrimas pingam no vidro. Ela vê o legado do marido, mas pergunta com a voz rouca por que a Cristina nunca procurou por ele, por que nunca agradeceu. A patroa responde com o peso da culpa nos ombros que procurou por meses. Perguntou por todo canto, descreveu o homem e o carro, mas ninguém sabia, ou ninguém ligou os fatos. O tempo passou, o carro quebrou e ela, já rica, guardou a caminhonete como lembrança, mas acabou deixando o mato tomar conta. Ela diz que quando viu a Rosa trabalhando nas baias, com aquela dignidade, lembrou de si mesma no passado e pensou em dar a caminhonete para a Rosa vender as peças e ganhar um dinheiro. Nunca imaginou que a viúva ia encontrar os papéis. Nunca imaginou que a verdade ia aparecer. A Rosa Maria levanta trêmula e olha para a vista da janela. Ela sussurra que o marido nunca contou nada. Disse que tinha vendido o carro para dar entrada na casa deles. Ela acreditou. A Cristina sugere suavemente que talvez ele não quisesse preocupar a esposa, ou sabia que ela ia ficar brava por ele ter doado o único bem valioso que tinham quando precisavam tanto de dinheiro. A Rosa concorda. Ele fez o que achou certo. O coração dele era maior que o bolso. Então a Rosa se vira para a Cristina e solta a bomba. Ela diz que tem uma caixa de metal enferrujada que estava escondida debaixo do banco. Diz que está lacrada com ferrugem, mas tem as iniciais dele. JC. E um aviso: lembranças importantes. A dona Cristina arregala os olhos. Ela diz que nunca viu essa caixa. Quando recebeu o carro, achou que estava vazio. Se tem uma caixa escondida lá, é porque o José Carlos deixou de propósito.
como uma mensagem. As duas mulheres se olham e entendem que a história não acabou. Tem algo mais naquela caixa. A dona Cristina não espera nem mais um segundo. Ela sai correndo do escritório, descendo as escadas como se a casa estivesse pegando fogo, gritando para a Rosa vir junto. A Maria do Carmo tenta avisar que o contador está chegando, mas a Cristina manda cancelar tudo. Isso é mais importante. Elas entram na caminhonete de luxo da patroa e partem em disparada para a casa humilde da Rosa. O contraste entre as duas é enorme, a rica e a pobre. Mas naquele momento, unidas pela memória de um homem bom, elas são apenas duas mulheres em busca da verdade. O que será que o José Carlos guardou naquela caixa por 18 anos? A resposta está prestes a ser revelada. O trajeto até a casa da Rosa Maria é curto, mas parece durar uma eternidade. A dona Cristina dirige mais rápido do que o normal, desviando dos buracos da estrada de terra vermelha. A Rosa segura firme no cinto de segurança e olha pela janela, mas não vê a paisagem do sertão passando. A mente dela está em outro lugar. Ela está lembrando do José Carlos. Lembra do jeito que ele sorria quando brincava de cavalinho com as crianças no terreiro. Lembra dele cantando modão de viola enquanto consertava a cerca. Lembra do abraço dele nas noites frias, sussurrando que tudo ia ficar bem, mesmo quando o dinheiro não dava para quase nada. Quando elas chegam na casa humilde, os três filhos estão lá fora brincando com gravetos na terra batida. O Miguel vê a caminhonete branca de luxo e reconhece na hora quem está dirigindo. Ele grita para a mãe, perguntando o que a patroa está fazendo ali. A Rosa Maria desce do carro e abraça o filho mais velho. Ela explica com a voz embargada que a dona Cristina veio ajudar. Veio abrir a caixa que eles encontraram. A Luana e o Toninho correm também com os olhos arregalados de curiosidade ao ver a mulher mais rica da cidade parada na frente do barraco de adobe deles. O Toninho inocente pergunta se aquela é a dona dos ônibus amarelos. A dona Cristina se abaixa, ficando na altura do menino, e sorri com uma ternura que ninguém diria que ela tinha. Ela confirma, diz que é ela mesma, e diz para o Toninho que o pai dele foi um grande homem, o melhor homem que ela já conheceu na vida. A Luana se aproxima puxando a mão da mulher rica e pergunta se ela conhecia o papai. A Cristina sente um nó na garganta, mas responde que sim. Diz que conheceu ele há muitos anos e que hoje veio descobrir algo muito importante que ele deixou para eles. O Miguel, sempre esperto, entende antes dos irmãos o que está acontecendo. Ele corre para a caminhonete azul que agora está bem mais limpa do que há 3 dias. Ele sobe no banco da frente e pega a caixa de metal enferrujada, segurando com cuidado como se fosse uma relíquia sagrada. Ele entrega a caixa para a dona Cristina, que recebe o objeto com as mãos trêmulas. O menino avisa que tentaram abrir, mas que a ferrugem colou tudo. Não mexe nem 1 milímetro. A Cristina examina a caixa sob a luz forte do sol. É mais pesada do que ela imaginava. A ferrugem é grossa, parece cimento. As palavras gravadas na tampa mal dá para ler. Lembranças importantes. Não abrir sem a permissão do JC. Ela diz com determinação que vão precisar de ferramentas. Chave de fenda a óleo, um martelo e muita paciência. A Rosa Maria entra correndo em casa e volta com uma lata velha de goiabada, onde guarda as poucas ferramentas que tem. Uma chave de fenda com o cabo quebrado, um alicate emperrado e um martelo pequeno que era do pai dela. Não é muita coisa, mas vai ter que servir. Eles se sentam todos na sombra do umbuzeiro, formando um círculo ao redor daquela caixa misteriosa. A dona Cristina tira os anéis de ouro e guarda na bolsa. Ela arregraça as mangas da blusa de seda fina, como se fosse pegar no pesado na roça. E com a chave de fenda na mão, começa a forçar os cantos da caixa, tentando fazer uma alavanca para separar a tampa. O metal range chia, mas não cede. A ferrugem é forte demais, como se tivesse fundido as duas partes numa peça só. O Miguel pede para tentar. A Cristina passa a ferramenta para ele.
O rapaz, com a força da juventude e a vontade desesperada de conhecer o pai, faz pressão num dos cantos. Ouve-se um estalo de metal raspando. Uma pequena rachadura aparece. Um fio de esperança. A Luana grita avisando que está abrindo. A Rosa Maria derrama mais óleo de cozinha na fresta, deixando escorrer devagar. Eles esperam 5 minutos que parecem horas de agonia. Depois o Miguel tenta de novo. Dessa vez a rachadura aumenta. A ferrugem começa a soltar, caindo em pedaços como casca de ferida velha. A Cristina pega o martelo e, com batidas suaves mas firmes, vai soltando as bordas. Cada batida ecoa no silêncio da tarde. Cada golpe deixa eles mais perto da verdade. Finalmente, depois de quase meia hora de luta, a tampa se solta. O Miguel e a Cristina puxam juntos para cima e, com um último rangido de protesto, a caixa abre. O interior está incrivelmente bem preservado. A ferrugem selou a caixa tão bem que a umidade não conseguiu entrar. Tem coisas embrulhadas em plástico, documentos dentro de sacos, fotografias protegidas. Com as mãos tremendo, a Rosa Maria tira o primeiro objeto. É uma fotografia num porta-retrato pequeno de metal. Ela limpa o vidro com a barra do vestido e, quando vê a imagem, deixa escapar um soluço que vem do fundo da alma. É uma foto dela e do José Carlos no dia do casamento. Eles estão parados na frente da igrejinha do povoado. Ela com um vestido branco simples que a mãe costurou. Ele com um terno emprestado que ficava um pouco largo nos ombros. Os dois sorrindo com aquela felicidade pura de quem se ama e acha que nada de ruim vai acontecer nunca. A Rosa beija a fotografia chamando pelo marido. A Luana se aproxima e olha a foto encantada, confirmando que o pai era bonito. O Toninho sobe no colo da mãe e toca a foto com o dedinho sujo. Ele diz que não lembra dele. A Rosa abraça o caçula, dizendo que ele era muito pequeno quando o pai se foi, mas que ele amava o filho mais que tudo. A dona Cristina enxuga as lágrimas discretamente e tira o próximo objeto da caixa. É um envelope pardo fechado com fita adesiva que o tempo deixou amarela e quebradiça. Ela rompe o lacre com cuidado. Dentro tem documentos. O primeiro é uma cópia do recibo de doação da caminhonete, mas este está inteiro sem manchas. Dá para ler tudo. Diz que José Carlos da Silva, motorista profissional, residente em São Miguel das Flores, doa voluntariamente o veículo Chevrolet D20 para a senhora Cristina Medeiros para ser usado no transporte escolar gratuito das comunidades rurais. A doação é feita de coração, sem esperar nada em troca, com a única esperança de que as crianças pobres possam ter um futuro melhor. Assinado José Carlos da Silva. Data 14 de março de 2007. A Cristina lê o documento em voz alta e a voz dela falha em cada palavra. Quando ela termina, todos estão chorando. Até o Toninho, que não entende direito o que é um documento, chora vendo a mãe chorar. Mas tem mais. Tem outro papel embaixo. Uma carta escrita à mão em papel de caderno, mas com a letra firme e clara. É a letra do José Carlos. A Rosa Maria pega a carta. Ela reconhece aquela caligrafia. É a mesma letra dos bilhetes de amor que ela guarda numa caixinha de sapato. A mesma letra da lista de compras. A mesma letra que assinava o boletim do Miguel. O filho pede para a mãe ler em voz alta. A Rosa respira fundo, limpa o rosto molhado e começa a ler. A quem interessar possa, se um dia alguém achar essa caixa. Meu nome é José Carlos da Silva, tenho 35 anos e sou o homem mais feliz do mundo porque tenho uma esposa linda chamada Rosa Maria e 2 filhos maravilhosos. E agora a Rosa está grávida do nosso terceiro bebê. Escrevo esta carta porque hoje eu fiz uma coisa que a minha esposa não sabe. Eu menti. Eu disse para ela que vendi a minha caminhonete porque a gente precisava do dinheiro para a entrada da casa própria. Mas a verdade é que eu dei a caminhonete de presente. Dei para uma mulher que estava chorando na praça porque não tinha como levar as crianças da roça para a escola. Eu sei que o que eu fiz parece loucura. Eu sei que a minha família precisa
e que aquele carro valia um dinheiro que ia ajudar muito a gente. Mas quando eu vi aquela mulher chorando quando ouvi a história dela, eu soube que tinha que fazer alguma coisa. Porque se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse poder, eu faria a mesma coisa que ela está tentando fazer: ajudar quem não tem nada. Rosa Maria, minha preta, se um dia você ler isso, quero que saiba que eu te amo mais que tudo nessa vida. Não te contei porque sabia que você ia ficar preocupada. Sabia que você ia dizer que a nossa família vem primeiro. E você tem razão, a família vem primeiro. Mas eu também acredito que ajudar o próximo faz parte de ser uma boa família. Faz parte de ensinar para os nossos filhos que o dinheiro e as coisas não são tudo na vida. Agora eu estou trabalhando dobrado para compensar. Pego o frete extra, levanto mais cedo, faço o que for preciso para não deixar faltar nada para vocês. E se um dia me acontecer alguma coisa, se eu não estiver mais aqui para cuidar de vocês, quero que saiba que tudo o que eu fiz foi por amor. Por amor a você, aos meninos, e por acreditar num mundo com mais bondade. Espero que a caminhonete tenha servido bem. Espero que tenha ajudado muitas crianças. Espero que a minha pequena ajuda tenha sido a semente de algo maior. Com todo o meu coração, José Carlos. 14 de março de 2007. Quando a Rosa termina de ler, o silêncio no quintal é absoluto. Nem os pássaros cantam. Parece que o mundo parou para ouvir a voz daquele homem bom. A Cristina está com a cabeça entre as mãos, soluçando sem controle. O Miguel abraça a mãe de um lado, a Luana do outro, e o Toninho seca as lágrimas dela com as mãozinhas. Ele diz que o papai era bom, que o papai amava eles. A dona Cristina levanta a cabeça. A maquiagem está borrada, a elegância desfeita, mas os olhos dela brilham com algo novo. Brilham com propósito. Ela diz para a Rosa com voz firme que o marido dela deu a oportunidade que mudou a vida dela. Ele deu a ferramenta para ela construir tudo o que tem hoje, e que agora é a vez dela de devolver esse presente. Não para ele, porque ele já se foi, mas para a família dele. A Rosa balança a cabeça negando. Diz que a patroa não deve nada, que o José Carlos fez, porque quis sem esperar troca. A Cristina se levanta, limpa a terra da calça cara e diz que sabe disso. E é exatamente por isso que ela tem que fazer. Diz que não é pagamento de dívida, é plantio. O José Carlos plantou uma semente na vida dela há 18 anos, e essa semente virou uma floresta. Agora essa semente precisa florescer na vida dos filhos dele. Ela pega nas mãos da Rosa Maria, aquelas mãos calejadas de tanto trabalho, e segura firme. Ela faz uma proposta. Diz que não quer mais a Rosa limpando cocheira ou lavando roupa. Quer a Rosa como sócia. A Rosa sente o coração disparar. Sócia. A Cristina explica. Diz que quer a Rosa trabalhando lado a lado com ela no programa social. Diz que a Rosa conhece a pobreza de verdade, sabe o que é criar filho sozinha, entende a dor do povo. Ela precisa de alguém assim para ajudar a tomar as decisões, para dizer quem realmente precisa de ajuda. E tem mais. A Cristina aponta na direção da fazenda. Diz que tem aquela casa antiga de alvenaria, perto da entrada, que servia para o caseiro antigamente e agora está cheia de tralha. Ela vai mandar reformar tudo. Vai ser a casa da Rosa e das crianças. 3 quartos, piso de cimento queimado, telhado novo, banheiro com chuveiro elétrico. Um lugar digno. O Miguel arregala os olhos. Casa de alvenaria, com piso de cimento. A Cristina sorri no meio das lágrimas. Sim, com piso de cimento, janelas de vidro, portas que fecham direito. A Luana pula de alegria perguntando se vai ter água quente para o banho. O Toninho pergunta se vai ter televisão. A Cristina solta uma risada genuína e promete que se eles quiserem televisão, vai ter televisão sim. A Rosa Maria senta no chão de terra porque as pernas não aguentam mais o peso de tanta emoção. É demais para ela. Depois de 3 anos de luta solitária, de choro escondido, de rezar, pedindo um milagre, isso é demais. Ela pergunta por que a patroa está fazendo tudo isso.
A Cristina senta na terra ao lado dela, sem se importar com a roupa de grife. Ela diz que faz isso porque há 18 anos, quando ela não tinha nada, um homem bom deu uma chance para ela. Ele disse que Deus proveria. E Deus proveu. Deus deu força para ela construir aquele império. E agora é a vez dela de ser as mãos de Deus na vida de outra pessoa. Ela olha para a caminhonete azul, aquele pedaço de metal que ficou no sol por 3 dias. Ela promete que aquele carro não vai ficar assim. Eles vão restaurar a D20. Vai ficar nova em folha. E vai colocar ela na entrada da fazenda como um monumento, para todo mundo saber que tudo aquilo começou com a bondade do José Carlos da Silva. O Miguel coloca a mão no ombro da mãe e pede para ela aceitar. Pelo papai. A Rosa olha para os filhos, vê a esperança no rosto sujo deles, vê o reflexo do José Carlos em cada um. Ela respira fundo e aceita. Pelos filhos, pelo marido, por eles. A Cristina abraça a Rosa com força. E naquele abraço tem anos de solidão compartilhada de dor que virou força. 2 mulheres de mundos diferentes unidas para sempre pela memória de um homem que nunca soube o tamanho do bem que fez. Os 3 meses seguintes passam voando como um vendaval de mudanças na vida da Rosa Maria. A casa de alvenaria que fica perto da entrada da fazenda é reformada do chão ao teto. Os pedreiros colocam piso de cerâmica branquinha, pintam as paredes de amarelo clarinho, trocam as janelas velhas por vidros novos e consertam todas as goteiras do telhado. A Rosa e as crianças visitam a obra toda semana e veem aquele lugar abandonado se transformando num lar de verdade. Enquanto isso, a caminhonete azul é levada num guincho para uma oficina especializada em restauração de carros antigos lá na capital. Os mecânicos desmontam a D20 peça por peça. Eles lixam a lataria até tirar a última mancha de ferrugem. Pintam a carroceria com aquele mesmo azul original profundo e brilhante. O motor é retificado até roncar como se tivesse acabado de sair da fábrica. Os bancos rasgados são trocados por estofamento de couro novo. Eles polem os para-choques de cromo até brilharem feito espelho de prata. A Rosa Maria começa no novo trabalho aos poucos. Primeiro, ela só acompanha a dona Cristina nas visitas pelo povoado, observando como a patroa conversa com as famílias e decide quem vai receber ajuda. Mas logo a Rosa começa a dar a opinião dela. Ela começa a mostrar coisas que a dona Cristina, com todo o dinheiro e boa vontade, não conseguia enxergar. Um dia, visitando uma família na comunidade do Capim Santo, a Rosa intervém. Ela explica para a Cristina que aquela família não precisava de cesta básica naquele momento porque eles tinham galinha e horta no quintal. O que eles precisavam com urgência era de telha e cimento, porque quando chovia, a casa virava um rio e as crianças viviam doentes com pneumonia. A Cristina olhou para o teto cheio de buracos e concordou na hora. Ela admitiu que nunca teria pensado nisso sozinha. A Rosa explicou com jeito que sabia bem como era porque já tinha acordado muitas vezes no meio da noite com a cama molhada da chuva. E assim, dia após dia, a Rosa Maria se torna os olhos e o coração do programa social. Ela vira a ponte entre a riqueza da fazenda e a necessidade do povo. O Miguel agora estuda numa escola particular da cidade com bolsa integral, vestindo uniforme novo e carregando livros que não estão faltando páginas. Ele se tornou o melhor aluno da sala, decidido a honrar a memória do pai. A Luana entrou para o coral da igreja e a voz dela encanta todo mundo nas missas de domingo. E o pequeno Toninho, embora ainda seja muito criança, já fala que quer ser professor quando crescer para ensinar os outros meninos. Numa manhã de sábado, 3 meses depois que eles abriram aquela caixa enferrujada, um caminhão-plataforma encosta na frente da casa nova da Rosa Maria. Agora eles vivem com dignidade, com móveis bons, geladeira cheia e chuveiro quente. Em cima da plataforma vem a caminhonete azul. Mas ela não parece em nada com aquele ferro velho que a dona Cristina entregou meses atrás.
A caminhonete brilha sob o sol do sertão. Os pneus são novos pretinhos. Os vidros estão impecáveis. As crianças saem correndo para o terreiro gritando de emoção. Eles reconhecem o carro do pai, mas não conseguem acreditar que ficou tão bonito. A Rosa Maria sai da cozinha limpando a farinha das mãos e paralisa. Parece que o tempo voltou 20 anos. A caminhonete parece 0 quilômetro. A dona Cristina chega logo atrás na sua caminhonete branca, sorrindo de um jeito leve, como há muito tempo não sorria. Ela desce rápido e entrega as chaves na mão da Rosa. Diz que está pronta do jeitinho que o José Carlos comprou. A Rosa pega as chaves tremendo de emoção. Ela abre a porta do motorista e o cheiro de carro novo invade o nariz dela. O painel está brilhando. O volante foi encapado com couro macio. E pendurado no espelho retrovisor tem um terço de madeira novinho que o padre Ramiro fez questão de benzer. A Rosa tenta agradecer, mas a voz não sai. A dona Cristina, com os olhos marejados, pede para ela não dizer nada. Só pede para ela subir. Pede para ela dirigir a caminhonete do José Carlos e sentir a presença dele, porque ele está ali em cada peça daquele carro, em cada quilômetro que ele rodou, ajudando os outros. A Rosa Maria sobe no banco do motorista. O Miguel senta ao lado dela no banco do carona. A Luana e o Toninho se acomodam no banco de trás. Ela fecha os olhos e segura o volante. Aquele mesmo volante que as mãos do marido seguraram milhares de vezes. Naquele instante, ela jura que pode sentir o calor das mãos dele. Pode ouvir a voz dele sussurrando no ouvido dela, dizendo que está orgulhoso, dizendo que ela conseguiu vencer. O Miguel coloca a mão no braço da mãe e diz baixinho para eles darem uma volta. A Rosa abre os olhos, enxuga as lágrimas e sorri. Ela gira a chave e o motor pega na primeira com um ronco suave e poderoso. É como música. Eles dirigem pelas ruas de paralelepípedo de São Miguel das Flores. O povo para olhar aquela D20 azul brilhante passando. O seu Fidélio acena com o chapéu. A dona da farmácia limpa uma lágrima porque ela lembrava bem do José Carlos. O padeiro faz o sinal da cruz em respeito. Quando chegam na praça principal, a dona Cristina preparou uma surpresa. Tem uma pequena multidão esperando. O padre Ramiro, as professoras da escola, os pais das crianças que andam nos ônibus amarelos, os velhinhos do asilo. E no centro da praça tem um pedestal de pedra com algo coberto por um pano. A Rosa Maria desce da caminhonete e caminha até lá. Ela puxa o pano e revela uma placa de bronze brilhante. Nela está escrito, em memória de José Carlos da Silva. Um homem de coração gigante que doou seu único bem para que as crianças da nossa terra pudessem estudar. O gesto dele foi a semente que germinou todo o nosso projeto social. Que o exemplo dele inspire as futuras gerações. São Miguel das Flores nunca vai esquecer esse nome. A Rosa cai de joelhos na frente da placa chorando tudo o que tinha para chorar. Mas agora não é choro de tristeza, é choro de alívio de missão cumprida. Os filhos abraçam ela ali mesmo no chão da praça. A dona Cristina se ajoelha junto, segura a mão da Rosa, e as duas compartilham aquele momento sagrado. O padre Ramiro abençoa a placa, abençoa a caminhonete e abençoa a família. Ele faz um sermão bonito sobre a bondade, dizendo que um ato de amor é como uma pedrinha jogada no lago que cria ondas que vão muito longe, alcançando lugares que a gente nem imagina. Depois da cerimônia, a dona Cristina pega o microfone e fala para todo mundo ouvir. Ela anuncia oficialmente que a partir daquele dia, a Rosa Maria da Silva é a nova diretora do Programa Social José Carlos. Ela avisa que a Rosa vai trabalhar lado a lado com ela para garantir que a ajuda chegue em quem precisa de verdade. E anuncia também que aquela caminhonete azul restaurada com tanto carinho vai ficar estacionada na entrada da fazenda num lugar de honra. Vai ser um monumento eterno para lembrar que tudo o que eles têm hoje começou com a generosidade de um homem simples. Os aplausos tomam conta da praça. A Rosa se levanta seca o rosto
e olha para o céu. Ela sente uma paz que não sentia há 3 anos. Ela olha para o Miguel, que está virando um homem forte e justo. Olha para a Luana e para o Toninho. Ela sussurra para o alto, dizendo para o José Carlos que eles conseguiram, que o sacrifício dele não foi em vão. Promete que vai cuidar para que a semente que ele plantou continue dando frutos para sempre. O vento do fim de tarde balança as árvores da praça e traz um frescor de alívio. A Rosa sabe que a bondade sempre volta. Às vezes demora, às vezes vem por caminhos tortos, mas ela sempre volta. Naquela noite na casa nova, depois de colocar as crianças para dormir em camas macias, a Rosa Maria senta na varanda e olha para as estrelas. Ela pensa naquela caminhonete velha coberta de lama que chegou como uma ofensa e virou uma bênção. Ela entende finalmente que não existem coincidências. A bondade do marido viveu escondida naquela ferrugem por 18 anos, esperando a hora certa de salvar a família. A caminhonete azul nunca foi lixo. Ela sempre foi uma ponte. Uma ponte entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança. E agora, brilhando sob o luar do sertão, ela conta a história de um homem bom e de duas mulheres que se uniram para mudar o mundo. Porque no final das contas a vida dá muitas voltas, mas o amor e a bondade, esses sempre encontram o caminho de casa. Sabe, meus amigos, a vida tem uma maneira muito bonita e às vezes misteriosa de equilibrar as coisas. A história da Rosa Maria e daquela caminhonete azul nos ensina que nenhuma bondade é perdida no tempo. O José Carlos, quando entregou a chave do seu único bem para uma desconhecida chorando na praça, ele não estava apenas ajudando uma mulher a transportar crianças. Sem saber, ele estava construindo o teto que abrigaria a sua esposa e os seus filhos 18 anos depois. Ele plantou uma semente no silêncio para que a sua família pudesse colher os frutos na hora da maior necessidade. Isso nos mostra que o bem que a gente faz hoje muitas vezes é o milagre que a gente vai precisar amanhã. É a famosa lei do retorno. Você joga o amor para o mundo, e o mundo, de um jeito ou de outro, devolve esse amor para você. Talvez não agora, talvez não do jeito que você espera, mas a bondade sempre encontra o caminho de volta para casa. Por isso, nunca canse de fazer o bem, mesmo que ninguém esteja vendo, e mesmo que pareça que você está perdendo. E se você quer continuar alimentando a sua alma com histórias que inspiram, ensinam e aquecem o coração, eu te convido a fazer parte da nossa família aqui no canal. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e vamos caminhar juntos, espalhando esperança por aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima história.